O Ricardo Boechat tinha um Twingo. Na verdade, teve 2 Twingos. Esse carro foi um personagem que o Boechat apresentou aos seus ouvintes, aos seus leitores, aos seus seguidores, aos seus fãs, nos últimos anos todos, especialmente esses anos de rádio Band News FM, anos em que ele, todos os dias, das 7h30 da manhã até às 9h30 em São Paulo, e depois ele entrava no ar aqui no Rio e ficava até às 11 e pouco, todas as vezes em que ele entrou nos nossos ouvidos, né? Em muitas delas ele mencionava o seu querido Twingo. Eu não vou fazer aqui nenhuma ode ao Boechat. Eu acho que praticamente tudo que poderia ser dito dele como pessoa, como jornalista, como militante de causas nobres e justas, defensor da cidadania, da justiça, enfim, um jornalista completo, né? Acho que tudo foi dito, especialmente por aqueles que o conheceram pessoalmente, aqueles que trabalharam com ele. Não vou aqui fazer isso. Eu vou falar do Twingo. Eu acho que o Twingo que a gente vê nessa imagem simboliza um pouco o carinho que eu criei, construí por essa figura que, de novo, insisto, não conheci pessoalmente. E não só o carinho pela pessoa, como também a importância que passei a dar a alguém com essas características, né? De sinceridade, de senso de justiça, de profissão de fé no jornalismo, que acaba sendo o que nós temos em comum, a profissão. E um pouquinho mais o carrinho, né? O Boechat nunca ligou para carro, jamais no céu dos carros ele será colocado num pedestal, mas ele tinha uma relação com o seu Twingo que me comovia. A indiferença associada ao carinho, ao reconhecimento daquilo que aquele automóvel lhe oferecia. Uma máquina apenas, né? Uma pequena e barata máquina, simples, mas que na sua simplicidade o levava dali para lá. E apesar da sua indiferença com os carros em geral, ele demonstrava gratidão ao seu Twingo. E eu achava isso muito bonito. Eu estou falando de uma coisa muito específica, de uma quase bobagem, né? Mas enfim, somos um canal de automobilismo, né? Assistido teoricamente por pessoas que gostam de carros, que gostam de veículos, de máquinas e tudo mais. E então essa coisa do Twingo, principalmente porque era um Twingo, me encantava, me comovia demais no Boechat. E aí hoje eu fiquei o dia inteiro pensando no que eu ia dizer no GP às 10, né, dessa terça-feira. Assuntos havia, os lançamentos dos carros da Fórmula 1, né, da Haas, da Williams, da Toro Rosso, a história dos bonés, que eu prometi a vocês que eu ia pegar lá em São Paulo. Peguei, trouxe. Não sei quando eu vou gravar esse vídeo, porque é muito difícil nesses dias aqui no Brasil fazer graça, né? Fazer graça, que eu digo não fazer piada, só isso, mas tentar ser um pouco mais leve, tentar ser um pouco mais divertido, tentar ser um pouco mais engraçadinho em alguns momentos, lembrar histórias que fazem rir, né? Tenho certeza que quando eu tiver menos chateado, menos triste, a história dos bonés vai render algumas boas risadas, e é isso que eu quero, enfim. Mas eu vou pedir para vocês um tempo, porque é preciso enterrar os seus mortos, como diz o livro da Ana Paula Maia, acho que é isso. Eu sou péssimo com nome de ator, de autor, de tudo, eu sou péssimo com nomes. Mas é um livro muito bom, que eu recomendo. Enterrar os seus mortos significa viver o luto, mesmo que não seja o luto de alguém próximo a você, né? A gente está vivendo no Brasil o luto de Brumadinho, o luto
das 7 pessoas que morreram nas tempestades aqui do Rio, na semana passada, na quinta, ou na quarta, já não lembro. O luto dos 10 meninos, das 10 crianças que morreram no CT do Flamengo. O luto das 14 pessoas que foram mortas pela polícia no mesmo dia, aqui no Rio. E o luto do Boechat, que atinge muita gente. Atinge. A gente que trabalhou em rádio sabe como a relação entre o ouvinte e a pessoa que trabalha no rádio, ela ganha em intimidade, em cumplicidade, em quase uma amizade, apesar de as pessoas não conhecerem pessoalmente, muitas vezes, na maioria das vezes, aquele que está falando. Mas aquele que está falando é um companheiro, o companheiro daquele horário, a pessoa que você para ouvir, que está com você no carro, está com você quando você acorda. Cria-se uma empatia, cria-se uma relação, né? E o Boechat falava para milhões de pessoas no Brasil inteiro, e eu era uma desses milhões de ouvintes, né? E de um período também um pouco complicado na minha vida, meus últimos anos de São Paulo especialmente, meus últimos anos muito cinzentos, sombrios até por tudo que aconteceu na minha vida pessoal, em que eu me refugiava um pouco em alguns compromissos que eu me impunha, como por exemplo levar meus filhos na escola todos os dias às 6:30 da manhã, acontecesse o que acontecesse, eu saía de casa, fazia o lanche para eles, ia buscá-los na casa da mãe, e depois eu ia nadar, ou ia para academia, eu ia correr, eu ia fazer qualquer coisa para não ter de voltar para casa, e ouvindo o Boechat todos os dias às 7:30 da manhã. Estou falando do meu caso específico, que cada um que ouvia ele, ou que ouviu alguém na vida, em rádio, tem uma história pessoal com alguém, né? Embora não conheça, eu insisto muito nisso, eu não conheci o Boechat, não trabalhei com ele, enfim. Não estou aqui querendo me apropriar de histórias que não são minhas, né? Mas a história do Twingo sempre me comoveu muito. Não sei se vocês sabem, eu tenho um Twingo. É uma história que eu contei no blog, é uma história que eu considero tão bacana. Posso contar? Eu realmente não... Gente, eu comecei esse vídeo umas 7, 8 vezes. Gravei, joguei fora, e eu vou falar do meu Twingo, então. Que é um Twingo, que é o que eu tenho em comum com o Boechat, além da profissão. Um Twingo que eu comprei em 94, vendi em 97, comprei zero, meu primeiro carro zero. E depois de 17 anos, em 2014, eu encontrei, não casualmente, assim, casualmente, eu tinha colocado uma foto de Twingos no blog, acho que estava fazendo 20 anos do Twingo na França, e eu escrevi, olha, puxa, Twingo, um carro tão bacana, fazendo 20 anos, eu tive um, puxa, se eu conseguisse encontrá-lo, eu comprava de volta. E um leitor meu, que eu já não vou saber como, mas enfim, tinha acesso a alguns dados de automóveis, ele conseguiu o endereço da pessoa que era dona do meu Twingo, e disse, o Twingo existe ainda, mandou um e-mail para mim. E eu fui atrás dessa pessoa, mas não encontrei telefone, não encontrei Facebook, não encontrei Twitter, não encontrei nada, só tinha um endereço. Solange, o nome dela. Morava na periferia de São Paulo, bem longe da minha casa, lá perto de Itabuão. E eu mandei uma carta para ela, uma carta escrita à mão mesmo. Falei, olha, dona Solange e tal, meu nome é Flávio, assim, assim, não sei se a senhora tem ainda esse carro, um Twingo, placa tal. Pois esse carro foi meu, não sei se a senhora tiver ainda... tiver interesse em vendê-lo, eu tenho interesse em comprar, mesmo se não tiver interesse em vendê-lo, se eu pudesse ir da sua casa só para ver meu antigo carrinho, eu gostaria muito. E deixei meu telefone, meu e-mail e tal. E essa moça me ligou, a Solange, figura querida, fisioterapeuta em hospitais aqui de São Paulo, vivia dura, coitada, estava com problema, e ela falou, não, o teu carro está comigo mesmo, mas está parado faz 2 anos. Falei, putz, posso ir aí ver, né? Você vende? Aí ela falou, vendo. Enfim, não vou entrar em detalhes da negociação, mas que nem houve. A Solange me deu o carro, basicamente. Eu só paguei as dívidas que o carro tinha. Ela tinha sofrido um acidente de bicicleta. O cara de bicicleta entrou na traseira do Twingo, o Twingo parado numa ladeira. E rachou a
pôr tampa traseira no meio, ela não tinha grana para consertar e tal, o carro foi ficando. E aí apareci eu. E quando eu fui lá na casa dela, ver o carro, eu levei a chave do Twingo, eu tinha a chave reserva do Twingo eu tinha guardado, né? E eu fiquei muito comovido, muito emocionado, porque ela tinha todos os IPVAs pagos, as guias de IPVA, que naquela época a gente preenchia à mão, pagava no banco, e ela tinha tudo guardadinho, com a minha letra e tudo, o manual do carro, e o meu carrinho estava lá. Bem legal até. Precisei fazer várias coisas, precisei restaurar o carro todo, mas foi uma história muito bacana e esse Twingo hoje está com meu filho, né? Então eu tenho uma história com o Twingo, como o Boechat tinha uma história com o Twingo. Certamente a minha história com o Twingo é bem diferente da dele. A dele era a expressão de novo do reconhecimento que ele atribuía àquela máquina, que bastava ser aquela, não precisava ser muito mais do que aquilo. E no meu caso foi um pouco de resgate da minha memória afetiva, né? Acho que tudo que eu estou falando não faz nenhum sentido num vídeo que se propõe a falar de alguém que morreu, um obituário, mas eu não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê. Vocês viram aí as fotos do Twingo, né, da Solange e tudo. Quando eu ouvi a notícia hoje, estou falando hoje porque eu estou gravando hoje, segunda-feira, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi o Twingo do Boechat. E eu pensei, porra, como é que um cara que tem um Twingo pode morrer desse jeito? Como é que um cara que fez tanta coisa, que é tão importante, que é um companheiro de tanta gente, né? No radinho do carro, no radinho de casa e tal, e na televisão também. Como é que pode morrer desse jeito, assim, tão de repente? Como é que as pessoas podem morrer tão de repente, de formas às vezes tão violentas, né? Mas eu lembrei do Twingo e a imagem do Boechat no Twingo me confortou um pouco. Também não faz nenhum sentido isso que eu estou falando, né? Mas me confortou porque ali havia um cara normal, como eu, como você, como quase todo mundo, que apesar do seu papel de enorme importância para a sociedade, em alguns momentos ele esquecia esse papel de enorme importância, ele deixava de lado, colocava de lado, e era só o dono do Twingo. Valeu, Boechat. Até amanhã.